E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas e hoje eu vou falar sobre a autofagia, o que é, para que serve e a sua ligação com a obesidade. Se você gostou desse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? É nóis, valeu! O que é autofagia? A palavra autofagia vem do grego, que significa comer a si mesmo. É o processo pela qual as células degradam e reciclam seus componentes. Fornece combustível para energia e componentes essenciais para a renovação celular. Após uma infecção, a autofagia pode destruir bactérias e vírus, e as células usam a autofagia para se livrar de proteínas e organelas danificadas, para assim neutralizar os efeitos negativos do envelhecimento no corpo. As organelas são estruturas existentes no interior das células que produzem as características vitais associadas a cada uma destas. A autofagia foi descoberta pela primeira vez na década de 60, mas sua importância fundamental só foi reconhecida após a pesquisa de Yoshinori Ohsumi nos anos 90, que em 2016 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas sobre os mecanismos da autofagia, e esses mecanismos levam a uma melhor compreensão da doença como Parkinson e demência. Desde então, as companhias farmacêuticas e estudiosos têm corrido para encontrar medicamentos que estimulam o processo, e especialistas de dieta e bem-estar têm aproveitado a onda, alegando que o processo pode ser induzido naturalmente por jejum, exercícios de alta intensidade e restrição do consumo de carboidratos. Porém, tudo isso ainda está em estudo. Mas uma coisa é certa, o jejum já provou que estimula a autofagia, de fato, e já tem estudos sobre isso. A autofagia pode se apresentar de três formas diferentes: macroautofagia, microautofagia, autofagia mediada por chaperones. A autofagia mediada por chaperone, esse processo observado em células de mamíferos é desencadeado quando a proteína de choque térmico interage com macromoléculas alteradas presentes no citoplasma das células. Microautofagia é quando os componentes do citoplasma são incorporados diretamente pelos lisossomos. Macroautofagia ou autofagia é o tipo mais estudado e é o que está sendo descrito nesse vídeo desde o começo. Embora a autofagia seja considerada um processo celular de manutenção, as anormalidades dela têm sido cada vez mais associadas a distúrbios metabólicos como obesidade, resistência à insulina, início da diabetes tipo 2, esteatohepatite não alcoólica, arteriosclerose e doenças cardíacas, que estão patologicamente relacionadas à disfunção da autofagia e pode influenciar no aparecimento da síndrome metabólica. No entanto, o envolvimento da autofagia nessas doenças ainda precisa ser devidamente reconhecido com mais experimentos adicionais. Ainda se precisa de mais pesquisa. Quando a autofagia é ativada, ela facilita a diferenciação dos adipócitos, induz a adipogênese e aumenta o acúmulo de gordura no tecido adiposo. A adipogênese é o processo de diferenciação celular em que os pré-adipócitos tornam-se adipócitos. Fisiologicamente, também se refere à produção de tecido adiposo e ao armazenamento de lipídios por adipócitos. Vale ressaltar, pessoal, que nosso corpo precisa das gorduras, tá? Para as várias funções delas, dentre elas a reserva de energia e manutenção da temperatura corporal. Existem dois tipos de tecido adiposo no nosso corpo, que são o tecido adiposo unilocular, que é a gordura branca ou amarela,
que reserva energia e secreta substâncias como a leptina, que tem a função inibitória à fome. O tecido adiposo marrom, que é a gordura marrom, que contém grande quantidade de mitocôndrias e usa a gordura branca como fonte energética. Um estudo clínico conduzido por Covisan, usando uma variedade de pacientes não obesos, obesos e obesos graves com ou sem diabetes, confirmou uma possível ligação entre a atividade autofágica induzida e o acúmulo de gordura. Os autores mostraram maior expressão do gene relacionado à autofagia em pacientes obesos em comparação com pacientes não obesos. Além disso, a atividade autofágica foi significativamente induzida na gordura omental em comparação com a gordura subcutânea, indicando diferenças específicas do depósito adiposo. Em particular, os pesquisadores indicaram que a autofagia não se restringe à diferenciação de adipócitos, mas também é essencial para a hipertrofia adiposa e armazenamento de lipídios. Experimentos de direcionamento de genes conduzidos em diferentes tecidos e órgãos oferecem um quadro complexo sobre a autofagia e como ela é regulada na síndrome metabólica. A aplicação do gene ATG7, especificamente no tecido adiposo de camundongos, os tornou resistente à obesidade induzida pela dieta, demonstraram menor adiposidade e melhor sensibilidade à insulina, com maior atividade física em comparação com os camundongos controle. Além disso, também apresentaram aumento do número mitocondrial, níveis mais baixos de triglicéridos, menor disposição de gordura no músculo e no fígado. No tecido adiposo apresentaram maior massa de tecido adiposo marrom e níveis aumentados do gene da proteína de desacoplamento 1, em comparação com camundongos controle, indicando uma maior especialização de gordura branca em tecido adiposo marrom, gordura branca com funções da gordura marrom. Camundongos com aplicação do gene ATG7, especificamente no hipotálamo, apresentaram peso corporal e massa gorda significativamente maiores, confirmando o possível envolvimento da autofagia no desenvolvimento de um fenótipo obeso. Durante a obesidade prolongada, a atividade autofágica reduzida foi observada tanto no hipotálamo quanto no fígado, sugerindo papéis divergentes da via autofágica entre os diferentes órgãos. Com certeza, pessoal, isso já mostra que esse processo precisa de mais pesquisas. Recentemente foi divulgado que uma nova empresa nos Estados Unidos, a Casma Therapeutics, recebeu 58,5 milhões para pesquisa em novos medicamentos para intensificar a autofagia. Então, os pesquisadores dizem que mesmo sabendo que o jejum é benéfico, não sabem exatamente quanto tempo o ser humano precisa jejuar para ver os benefícios da autofagia. Para encerrar, em geral, a autofagia desempenha um papel protetor no corpo, mas pode ter um papel substancialmente prejudicial na obesidade, MEDS e envelhecimento. Assim, tanto a estimulação quanto a inibição da autofagia podem ser benéficas, dependendo de outros fatores de confusão e condição da doença. O papel incerto da autofagia entre diferentes tecidos e como ela pode ser explorada para facilitar o tratamento de MEDS permanece desconhecido e merece mais investigações. Os pesquisadores sugerem que a via de autofagia ligada ao RAS pode ser um dos principais contribuintes para o MEDS. Assim, desvendar a via RAS e como ela controla a autofagia, usando terapia farmacológica ou imunosseletiva, pode ajudar a quebrar o ciclo vicioso que contribui para a carga e o estabelecimento da MEDS. A MEDS significa o gene MET. O gene MET é um tipo de proto-oncogene, célula de câncer inativa,
e um tipo de gene receptor de tirosina quinase. E o RAS é o nome derivado do inglês rat sarcoma vírus, ou vírus do sarcoma de rato, porque essa proteína foi identificada primeiramente como a proteína oncogênica de vírus tumorais que causam sarcomas em ratos. Bom, ainda tudo isso que está sendo pesquisado na autofagia e os seus benefícios e efeitos, é bem provável que tenha novidade futuramente no combate à síndrome metabólica, obesidade e também benefícios à saúde e longevidade. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse assunto, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal que é nóis. Valeu, obrigado.